o convite tem suas regras. Vamos à palavra de Deus para pensarmos um pouco no que Jesus nos deixa registrado lá em Mateus, no capítulo 22. É a parábola do banquete de casamento, dos versos 1 até 9, nós temos Jesus no primeiro verso, iniciando da seguinte forma: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo, o que eu quero ressaltar aqui inicialmente, é algo que eu sempre faço nas parábolas de Jesus, quando ele começa dessa forma, verso 2, o reino dos céus é como? O que Jesus está nos ensinando aqui é exatamente isto, que o reino dos céus é semelhante ao que ele vai dizer nesta parábola. Então ele diz, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Assim começa a parábola. Jesus vai dizer que ele enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete. Então, convites foram feitos, convites foram enviados. E os servos foram enviados dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. No primeiro momento da parábola, então, temos pessoas que foram convidadas, mas recusaram o convite. No verso 4, Jesus relata, de novo enviou outros servos e disse, digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. É o rei daquele reino que enviou os convites e que agora está falando que tudo está pronto. Já podemos perceber, então, a desfeita que foi feita ao próprio rei. E Jesus continua. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Olha a que ponto chegaram os súditos do reino. O verso 7 diz assim, o rei ficou irado e enviando seu exército destruiu aqueles assassinos, os que mataram seus servos, e queimou a cidade deles. Aqui já começa um tipo de castigo, algo que era comum na época. Os exércitos do rei foram enviados e castigaram estes primeiros assassinos, malfeitores. No verso 8 nós lemos, então disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. O que nós vamos aprendendo aqui? O convite foi enviado, o convite foi recusado por pessoas que não eram dignas do banquete preparado
para o rei, ainda que tenham sido convidadas para um banquete gratuito, para um banquete de alto nível, de primeira qualidade. Mas aqueles convidados não eram dignos. Há pessoas que, apesar de receberem o convite de Deus, elas não são dignas do convite. Porque sabe o que elas fazem com o convite de Deus? Elas rejeitam, fazem pouco caso àqueles que ainda fazem chacota. Lembrem-se, no verso 2, Jesus disse que o reino dos céus é como o que ele está contando nesta parábola. No verso 9, então, Jesus continua: vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Até aqui, como introdução a esta parábola, eu li sem colocar os versos para que vocês me acompanhassem. A partir do verso 10, vocês poderão acompanhar o texto bíblico. E o verso 10 é este que está aqui embaixo. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Quero fazer deste verso 10 o nosso verso principal para esta meditação, para esta conversa. Estamos diante de mais uma das parábolas de Jesus, onde ele diz que o reino de Deus é semelhante ao seu relato. O que já vimos, que o convite foi enviado a muitas pessoas e elas rejeitaram este convite. O convite de Deus, ele é enviado a muitas pessoas para estarem no seu banquete, para estarem na festa de seu filho, Jesus, o seu unigênito, único da sua espécie. O convite de Deus é para a vida eterna. O convite de Deus é para a salvação de todo aquele que queira aceitar o seu convite e estar numa festa eterna. Até isto podemos dizer. Muitos ouviram acerca deste convite. Muitos, quando ouviram, e cada vez que nós abrimos a palavra de Deus e falamos sobre o convite de Deus, que é o Evangelho de Jesus, muitos estão recebendo o convite, mas estão rejeitando. Estes, diz Jesus, não são dignos. Mas o convite, já que muitos o rejeitaram e não são dignos, diz a parábola, ele é estendido a todos, a todo aquele que queira aceitar o convite e participar deste grande banquete. O Evangelho é isto, o reino dos céus, o reino de Deus é assim, ele faz o convite. Os que o rejeitam não são dignos desse convite, portanto, não entrarão no reino de Deus, não participarão da festa celestial, não estarão com o Pai para sempre. E pode-se entender esta primeira parte também da parábola
como o convite feito aos judeus, o povo que Deus escolheu para deste povo, trazer o Messias. Eles são os primeiros convidados, mas rejeitaram. Não creem que Jesus é o Messias. O que Jesus diz? Não são dignos de estarem neste banquete. Mas nós sabemos, todo aquele que crê no Filho de Deus, o próprio povo de Israel, os próprios judeus, aquele que crer está aceitando o convite de Deus. Este, de repente, vamos assim falar, está se arrependendo e indo lá rapidinho participar do banquete. Hoje comemoramos o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro, e em virtude de toda a iniquidade que se multiplica a cada dia, conforme previsto por Cristo, muitas pessoas são abaladas em sua fé na palavra de Deus. Mas a mensagem bíblica, esta mensagem, por exemplo, este trecho que nós estamos verificando, a mensagem bíblica não pode ser mudada. Jesus não ofereceu um caminho fácil, e sim um caminho de renúncia. Isto é claro em suas pregações, quando ele diz, por exemplo, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, verso 23. Aceitar o convite de Jesus exige renúncia ao mundo e sua imoralidade. Conceitos deturpados de liberdade e inclusão, preconceitos e outros falsos valores, outras deturpações dos nossos dias. Estamos analisando aqui um convite de Jesus para o seu banquete na eternidade. Algumas pessoas, elas podem achar que aceitar o convite é tudo o que precisam fazer. Mas o que nós vamos ver nesta parábola aqui na sequência é que o convite tem suas regras. O que nós já vimos que alguns rejeitaram e estes não são dignos do convite. Mas o convite tem regras, o próprio Jesus pediu para que calculemos o custo em outro de seus ensinamentos. Ele fala lá, quem é o homem que ao construir um prédio, uma casa, não se assenta para calcular o custo? Ou qual rei, qual general que, ao sair à batalha contra o seu inimigo, não senta, não calcula se o número de soldados que tem é suficiente para enfrentar o seu inimigo? Em relação ao convite que Deus nos faz para estarmos com Ele na eternidade, também existe algo a ser pensado. O convite tem regras. É um convite generoso? Sim. É misericordioso? Não tenha dúvidas. Estamos falando do reino de Deus, estamos falando do reino dos céus, estamos falando do lugar
que Jesus foi preparar para vir nos buscar, para que estejamos com Ele eternamente, aqui representado por um banquete, porque é festa. Estar com Jesus na eternidade é festa. Então é misericordioso? Não tenha dúvidas. É um convite gratuito? Sim. Venha do jeito que está? Sim, em termos de vida, em termos de que você não tem que se modificar antes para aceitar o convite. O convite você aceita do jeito que você está. Você vem do jeito que está. Mas a partir daí, você vai vir e conhecer as regras de Deus. Por isso, Jesus diz que o custo precisa ser calculado. Venha do jeito que está, sim, mas venha para ser transformado, para ter a vida mudada a partir da aceitação do convite, não antes. Venha para assumir os valores de Cristo. Deus é santo, sem mudança de vida não há reconciliação com o Pai. É aí que começa a dificuldade e há aqueles que rejeitam o convite em virtude disto, em virtude de não quererem se enquadrar às exigências a partir da aceitação do convite colocadas diante daqueles que querem pertencer ao reino de Deus. Por isso que, quando Jesus conta esta parábola, daqui para frente nós vamos ver as circunstâncias seguintes. No verso 10 nós lemos: então isto, os servos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. Achei muito interessante esse termo assim traduzido na NVI, mas que também é ressaltado nas outras versões como gente boa e gente má. Gente boa e gente má, pessoas boas e pessoas más. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. O convite foi feito, para resumir, a todos. Alguns o rejeitaram e outros aceitaram o convite. Mas a nossa conversa agora tem a ver com este convite aceito e suas regras. Deus ele não discrimina, Deus não faz acepção de pessoas. O convite foi estendido a todos. Nós lemos aqui neste verso 10, gente boa e gente má. Aos nossos olhos, gente boa e gente má. À luz da palavra de Deus, nós sabemos que Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, perderam aquele propósito inicial de Deus na criação. É por isso que há necessidade de reconciliação, é por isso que há necessidade de aceitação deste convite, para que todo aquele que aceitar o convite, volte a estar na posição ideal criada por Deus para a humanidade. Então, muita gente, na verdade, todos são convidados. Quem participa do banquete? Aqueles que aceitam o convite. Mas aceitar o convite tem suas regras, não é de qualquer jeito.
Em 2007, aconteceu um fato interessante lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Um policial foi convidado para estar no aniversário de um amigo e ele foi a este aniversário e o local onde se daria a festa de aniversário era num dos estabelecimentos que fica dentro do BH Shopping. Na entrada, este policial militar foi barrado pelos seguranças por não estar vestido de acordo, já que o tipo de traje permitido era esporte fino, aquele chamado esporte fino. Quantos convites nós recebemos, às vezes no próprio convite, pequenininho lá embaixo, às vezes em algo anexado ao convite, num panfletinho, nós temos lá a indicação daquele que está nos convidando para sua festa, para sua festividade, de que forma ela se dará, se é traje social a rigor, se é livre, se é esporte fino. Muitas vezes nós temos ali a indicação. E às vezes existe sim um rigor em relação à festa. O que nós devemos fazer? Nós devemos seguir aquela indicação. O policial militar, este específico, ele não deu atenção às regras. E o policial usava uma camiseta com o nome de uma casa noturna concorrente àquela em que ele pretendia entrar para participar ali daquele aniversário. Ele processou aquela casa e alegou ter sofrido constrangimento diante de seus amigos e colegas, porque ele foi barrado, não permitiram entrar no estabelecimento. Para ele, a atitude dos seguranças denegriu sua imagem, mas a justiça não aceitou o seu argumento. E não aceitou porque havia um cartaz colocado ali à porta. Ele sabia, portanto, ele foi informado e estava, no final das contas, tentando burlar regras, tentando não atender àquilo que já tinha sido especificado. Há pessoas que às vezes passam vergonha dependendo do tipo de cerimônia a que vão e são barradas. O que nós temos nesta parábola é algo bem parecido, só que no convite em questão precisamos muito levar a sério. E nos nossos dias há muitas pessoas que não estão levando a sério o convite de Deus. E esta parábola, Jesus diz lá no verso 2 do capítulo 22 aqui de Mateus, que o reino de Deus é semelhante a este relato. Muitos, então, foram convidados. Mas o que o texto bíblico diz a partir daí? Lemos a partir do verso 11 agora. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que temos aqui
nesta ilustração de Jesus. O rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando veste nupcial, e era comum na época o anfitrião distribuir as vestes a serem usadas em sua festa, e no caso aqui específico, principalmente em virtude dos servos do rei terem ido por todo lado e chamado convidado para a festa, pessoas que não tinham nem mesmo condições de terem uma veste nupcial, mas ela ser exigida na festa. Aconteceu de ter um homem semelhante àquele policial militar. Não deu atenção ao convite. O convite de Deus, ele é estendido a todos, àqueles que já o rejeitam de cara. Há alguns que querem aceitar do seu jeito, não querem cumprir as regras do rei, não querem seguir aquilo que Jesus determina. Quem aceita o convite, aceita as regras de Jesus. Não é possível aceitar um convite sem prestar atenção no que o rei está colocando diante dos convidados a partir dali. O que podemos entender aqui nesta figura das vestes nupciais? Já mencionamos aqui. Deus é santo. Ele convida pessoas para estarem na sua morada, para estarem na presença da sua santidade. Ele que é santo. O convite precisa ser aceito, se quisermos estarmos na presença de Deus. Mas o convite a ser aceito, ele precisa ser seguido de uma conduta cabível. Comportar-se corretamente a partir da aceitação do convite é sinal de haver sido escolhido, como nós lemos no verso 14 deste texto. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Esta parábola nos chama a atenção para algo também bastante debatido teologicamente, debatido nos nossos dias, que é a escolha de Deus. Nós estamos vendo que o convite é estendido a todos, alguns o rejeitam e de cara já são declarados indignos, mas há aquele grupo que aceita sem a intenção de realmente ter a vida transformada. Há aqueles que querem pertencer ao reino de Deus, mas querem viver à sua própria maneira. Só que quem aceitou o convite de Jesus anda de acordo com o caminho. Não andar de acordo com o caminho é sinal de não ter aceitado o convite. Abandonar o caminho, e caminho era o termo usado, por exemplo, lá no livro de Atos, pela igreja primitiva e até mesmo pelas pessoas que olhavam para os cristãos da época, para os seguidores de Jesus, eles chamavam os cristãos de seguidores do caminho. Seguidores do caminho já até implica em uma determinada conduta a ser seguida por aqueles que aceitassem o convite de Jesus. Então, abandonar o caminho é evidência de rejeição e não de aceitação. A impressão que temos é que alguns aceitaram o convite de Jesus
e de repente, depois de terem trilhado até uma certa distância, resolveram abandonar Jesus. Mas quem abandona o caminho, quem abandona, na verdade, nunca trilhou nesse caminho, nunca trilhou nos caminhos de Jesus. Então, quando nós observamos este verso 14, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, uma situação se levanta aqui, uma pergunta se levanta. Como se dá essa escolha? Como se dá a escolha de Deus? Porque nós lemos, muitos são chamados, e nós vimos isso aqui na parábola. O convite é enviado a todos, alguns o rejeitam assim, de cara, e até fazem pouco caso do evangelho de Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Algumas pessoas zombam de quem crê em Deus, então esses de cara já estão rejeitando o convite de Deus para que eles tenham uma vida transformada. E o convite é para isto, é para que tenham uma vida transformada, é para que sejam tornados santos, a fim de que estejam na presença de Deus, a fim de que estejam eternamente com o Pai, a fim de que recebam aquela glória que Deus tinha preparado para o ser humano quando criou. O convite é para isto. O banquete celestial tem a ver com isto. Todos nós celebrando com o Pai uma grande festa nupcial, que é o casamento do noivo com a igreja, que é sua noiva, e a partir dali estaremos eternamente com o Pai e com o Filho, com o nosso Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós observamos neste verso 14 que o convite é estendido a todos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Como se dá essa escolha? Primeiro, os que rejeitaram o convite não têm como ser escolhidos. A base da escolha de Deus é claro que já elimina aqueles que o rejeitam. Mas, número 2, os que aceitaram o convite e querem comparecer ao banquete, querem participar do ambiente celestial, sem disposição verdadeira para a mudança já aqui neste mundo, estes também não são escolhidos porque, na verdade, estão rejeitando o rei. Estão fazendo pouco caso de sua generosidade. Estão fazendo pouco caso da graça de Deus. O convite de Deus tem suas regras. Olha, o convite de Deus para que sejamos salvos, o convite de Deus para que estejamos com o seu Filho na eternidade, ele é oferecido a todos. Nós não temos condições de consertar nossa vida para, a partir daí, estarmos com Deus. Então, o convite, ele é feito bem nos moldes dessa parábola aqui, para pessoas que estão por todo canto, gente boa e gente má, né? Para pessoas que não têm condições de consertar sua vida, para pessoas que estão em tudo quanto é situação, mas pessoas que querem paz, pessoas que querem alegria, pessoas que querem ver sua vida transformada, pessoas que querem reconciliação com o Pai, pessoas que querem ser lavadas e purificadas. Não temos condições de fazer isso, então o convite é feito para todo aquele que, independentemente da situação em que se encontra, querem aceitar o convite, querem vir ao Pai, querem participar deste banquete. Agora, o convite tem suas regras, e se nós realmente queremos participar deste banquete, nós vamos com alegria
nos submeter às regras do rei. Ele é o rei. Ele é soberano. Ele manda. Deus convida muitos para fazerem parte do seu reino. A todos, podemos dizer. Poucos são escolhidos, não porque a escolha é arbitrária, mas porque o convite precisa ser aceito. Este é o número 1. Seguido de uma conduta cabível, que é o caminho. Seguir os passos de Jesus, renunciar à vida que tínhamos até aquele momento em que aceitamos o convite. Comportar-se corretamente é sinal de haver sido escolhido. A escolha de Deus, então, tem a ver com estas questões. Recebemos o convite de Deus. Como nós nos comportamos a partir daí? Nós nos submetemos às regras do Rei dos Reis. Nós nos submetemos às regras do seu reino, para que estejamos de forma aprovada ali como seus convidados. Este termo chamado aí de o caminho, nós podemos ler sobre ele em Atos 9, verso 2, uma citação que nós fizemos quando falamos sobre Saulo e sua perseguição aos cristãos e o momento em que ele encontrou Jesus e se converteu. No verso 2 lá de Atos 9, nós lemos que ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então, este caminho era uma designação que se dava aos crentes em Jesus Cristo, à Igreja de Cristo daqueles tempos. Atos 24, verso 14, é uma outra situação que também fala sobre o caminho. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho a que chamam seita. Paulo, sendo julgado ali, porque passou a pertencer a Cristo e era perseguido pelos judeus. Então, trazemos esta observação sobre o caminho aqui, para que fique claro que seguir a Jesus, aceitar a Jesus, é segui-lo. Aceitar o seu convite é ter vida transformada, é passar a viver de acordo com a vontade do Pai. Aceitar o convite de Jesus é seguir o caminho de Jesus. Lembra-se, ele disse que estreita é a porta e apertado o caminho, o que significa o quê? Que a nossa conduta de vida será uma conduta diferente. Então, o que nós vemos aqui? Que há regras. Quem aceita o convite, aceita suas regras. Quem aceita o convite de Jesus, está aceitando o convite de Jesus para ter sua vida transformada. Vemos nos nossos dias muitas pessoas querendo invalidar a Bíblia, querendo defender pontos de vista contrários aos princípios bíblicos. Hoje, dia da Bíblia, é bom que pensemos nisso, é bom que voltemos à palavra de Deus para examiná-la. Ninguém que diga ter aceitado o convite de Jesus, mas que não queira ser transformado, não queira andar de acordo com a vontade de Deus, ninguém que tenha essa disposição contrária estará na eternidade com o nosso Deus Trino. Ninguém que faça pouco caso dos princípios bíblicos
princípios de santidade, princípios de moralidade nos nossos dias, pervertido por tantas pessoas, mudado por tantas pessoas. Nenhum destes aceitou o convite de Jesus, porque o convite do Rei tem suas regras. Como podemos concluir, então, esta parábola? Como podemos pensar naquilo que nós estamos examinando aqui? O convite é estendido a todos, àqueles que já o rejeitam de cara e àqueles que querem forçar a aceitação de si por parte do rei, e aí ficam espalhando coisas erradas, coisas que não estão na palavra de Deus. A graça de Deus, ela é o meio pelo qual nós somos salvos. A sua salvação, ela é oferecida. O convite de salvação é oferecido a todos, mas o convite de salvação é um convite para transformação, é um convite para santidade, é um convite para que sejamos lavados, purificados, justificados, perdoados, glorificados ao final, e assim possamos estar no banquete celestial de Deus. E assim possamos fazer parte daquele povo que citamos no domingo passado, que será o povo colocado na nova terra, criada por Deus. Sabe? Aqueles que de repente pensam que é possível aceitar o convite e depois abandoná-lo, vamos lembrar do que Jesus fala lá em João, capítulo 10, versos 27 a 30. O próprio Jesus falando sobre isso. E isso vai ficar bem claro sobre a generosidade, o amor, a misericórdia de Deus em relação a este convite, que é um convite que tem regras. Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Primeiramente, o que temos neste verso 27? Aquele que aceita o convite de Jesus, ele o segue. Ele faz a vontade de Jesus. Ele é ovelha de Jesus. Ele conhece a voz de Jesus. Verso 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O que Jesus está dizendo? Aquele que aceita o convite do Rei é ovelha de Jesus. O que Jesus faz? Jesus dá a estes a vida eterna. Eles o seguem. Então ele dá a eles a vida eterna. E o que Jesus garante aqui? Que as suas ovelhas, os que verdadeiramente aceitarem o seu convite, que tem regras, estes jamais perecerão. Não existe abandono da fé, estes jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. É o que Jesus diz. No verso 29, ele diz: meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Não há inimigo que tenha mais poder do que o nosso Deus trino. Vamos lembrar que no verso 30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Ninguém tem mais poder do que o nosso Deus trino. Ninguém pode arrancar as ovelhas de Jesus da sua mão, porque o nosso Deus trino garante
a nossa salvação. O que nós podemos entender, então, em relação a este convite tremendo, a este convite maravilhoso? É um convite onde nós temos a garantia do Filho de que estaremos com Ele eternamente. A vida eterna já foi dada àqueles que aceitaram o convite e seguem a Jesus, evidenciando que aceitaram o convite, porque quem não o segue ou quem deixou de seguir, a evidência é de que nunca aceitaram o convite. E semelhante ao cidadão desta parábola aqui, é lançado fora, não faz parte daqueles que aceitaram o convite. O reino dos céus é semelhante a esta parábola. O reino dos céus, o reino de Deus, ele é como um convite de Deus para um banquete. Convite estendido a todos. Em que grupo você está? Você está no primeiro grupo de pessoas, aquele grupo que vai cuidar dos seus próprios interesses, dos seus próprios negócios e relega o convite, recusa o convite que é do rei, recusa o convite de Deus, rejeita o convite de Deus. Você está nesse primeiro grupo? Você não é digno do convite. Você não é digno da graça de Deus que é oferecida a você, para que você esteja com Ele na eternidade. Enquanto você está vivo, você tem a oportunidade de mudar de grupo, de se arrepender e se voltar para Jesus. Você pertence ao segundo grupo? Qual que é o segundo grupo? É aquele representado aqui na parábola pelo cidadão que não obedece às regras. Ele quer participar do banquete de Deus, mas também quer participar do banquete do mundo. Quer vir de qualquer jeito, não quer mudar de roupa, não quer mudar de vida. Porque isso significa aqui as vestes nupciais. Não quer se apresentar de forma diferente a Deus, não quer ser transformado, não quer receber novas vestes. E um outro termo bíblico aqui para salvação é vestes brancas, puras. Você faz parte deste segundo grupo, quer o convite, mas não quer mudança de vida, então você não quer o convite, porque o convite tem suas regras. O que é importante entender aqui, nós não temos condições de mudar a nós mesmos, de nos modificar. Então Deus toma esta providência, Ele envia o seu Espírito Santo para mudar o nosso caráter a partir do momento em que aceitamos o convite de Jesus e o recebemos no nosso coração. Deus toma providência para que sejamos transformados, para que sejamos mudados. O que nós precisamos fazer? Aceitar o convite segundo as regras de Deus, que é convite de transformação, para que sejamos a cada dia mais semelhantes à imagem do Filho de Deus, seu Filho Santo, seu Filho puro. Você faz parte desse segundo grupo, representado aqui pelo cidadão que não queria mudar de vida. Há pessoas assim, querem desfrutar das coisas de Deus, mas não querem mudar a própria vida. Lembra-se daquele mancebo de qualidade, aquele jovem rico? Ele dizia que cumpria todos os mandamentos, cumpria nada. Ele queria ser salvo, queria a eternidade, mas queria continuar na sua própria vida. Não amava o seu próximo porque não quis distribuir o que tinha para ficar com Deus, se este fosse seu principal desejo. Não era, portanto. Queria as duas coisas, saiu triste, não queria cumprir as regras de Deus.
queria estabelecer suas próprias regras. Esse é o segundo grupo, quer as duas coisas, e aí fica encontrando argumentos para enganar-se a si mesmo. E nesses seus argumentos, ainda engana outras pessoas também e tira de outras pessoas a oportunidade de estarem na eternidade com o Pai. É até um grupo perigoso este. Ou você pertence ao terceiro grupo, o grupo daqueles que sabe que precisa de Jesus, sabe que precisa de reconciliação, sabe que precisa de mudança e quer esta mudança, quer esta alegria que nós só temos em Cristo, quer esta paz que só Ele pode dar, quer deixar de uma vez por todas, quando partir deste mundo, o sofrimento, as preocupações, as coisas que nos aborrecem neste mundo, quer deixar tudo isso para trás e, desde já, aceita o convite que vem com o anexo no convitinho da possibilidade certa de mudança proporcionada a nós pelo Pai. Ele garante a eternidade. Ele garante a nossa mudança. Ele garante a vida eterna, porque ele enviou o seu Espírito Santo como esta garantia de que pertencemos ao Pai. Você pertence a este terceiro grupo? Esta é a nossa oração. Você faça parte deste terceiro grupo, que infelizmente é composto por poucos. Muitos são chamados, mas poucos se prontificam a aceitar o convite de acordo com as regras do Pai. Regras que são providenciadas para serem cumpridas na nossa vida pelo próprio Pai. É Ele que nos dá a condição de sermos transformados. Deus fez tudo. Nossa parte é aceitar e nos submeter ao seu manuseio, nos submeter ao seu senhorio, à sua transformação para as nossas vidas. Nós servos, Ele Senhor, e servos dele é ser seus filhos. É isto que vamos ser na eternidade. Filhos de Deus. Amém? Que Deus a todos abençoe.